Você já ouviu essa música na sua escola? Ou então na série, no filme, no podcast? Este é o hino da independência do Brasil. Ele foi escrito pelo jornalista Evaristo da Veiga em agosto de 1822, dias antes do consagrado 7 de setembro. Mas o que levou um jornalista a escrever um poema intitulado Hino Constitucional Brasiliense? Bom, esse título leva ao menos duas curiosidades. Ele marca a independência e se refere a uma Constituição brasiliense que até então não existia. Mas não é isso que afirma o médico monarquista José Ricardo Pires de Almeida. Para ele, a independência do Brasil aconteceu 8 anos antes de setembro de 1822. Será que esse homem de letras, servidor da monarquia, está sugerindo que houve 3 reinados no Brasil, de Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II? A chegada de Dom João VI mudou completamente as condições do país. Foram 15 anos de muitos resultados positivos, inclusive na educação pública. Isso abriu brecha para novas visões e novas leituras sobre a nossa emancipação política. Então, como se deu a construção da nação e a formação de seu povo? Esse é um processo bastante complexo. Ainda que muita gente insista em reduzir, sintetizar e apagar os muitos saberes, instituições e sujeitos que participaram da independência do Brasil, para nós é fundamental observar vários aspectos desse processo inacabado que resultou na separação entre Brasil e Portugal. Para quebrar definitivamente a tutela e organizar um novo império, era necessário, dentre outras medidas, elaborar uma Constituição. Para isso, foi instituída uma Assembleia Nacional, antes mesmo do 7 de setembro. Os historiadores nacionais só começaram realmente nossa história como um povo reconhecido, tendo seu lugar no Concerto das Nações em 1822. E sempre dizem, ao falar do reino de Sua Majestade Dom Pedro II, segundo reinado. Mas é realmente o terceiro. Não há brasileiro esclarecido que não admita Dom João VI como o verdadeiro fundador do Império do Brasil. A Assembleia Nacional Constituinte foi convocada por Dom Pedro I em 3 de junho de 1822. Esse gesto radical foi resultado dos impasses entre brasileiros e portugueses. A eleição constituinte foi definida através de instruções expedidas por José Bonifácio de Andrade e Silva em 19 de junho de 1822. Você começa a falar de Império Brasílico. Ser brasileiro é alguma coisa que vai sendo construída política e culturalmente a partir da Constituinte de 23. Há um deputado que diz que ser brasileiro não será apenas aquele que nasceu nas terras do Brasil. Passa a ser uma condição política, e cultural daquele não só que nasceu, mas sobretudo daquele que aderiu à causa nacional, à causa da independência. Por isso que nós dizemos, o ser brasileiro é um projeto, quer dizer, é um processo de construção. Para ser eleitor, era necessário morar na província há 4 anos, ter 25 anos de idade, ser homem digno e honrado, sem nenhuma inimizade à causa do Brasil, e comprovar renda. Mulheres, imigrantes, escravizados, escravizadas e pobres estavam excluídos. Isso sem falar nos povos indígenas. E, além de seguir esses requisitos, o candidato precisava ser natural do Brasil ou de qualquer outra parte da monarquia portuguesa, desde que residisse há 12 anos no Brasil. Mas a pá de cal na questão da exclusão era a exigência de maior instrução. Em um país de analfabetos, isso definia limites bastante restritivos para a participação da vida pública dos 4,5 milhões de brasileiros. Com base nessas regras, foram eleitos 100 homens da primeira Constituinte do Brasil. No entanto, a instabilidade política decorrente entre as disputas de Brasil e Portugal impediu a realização das eleições em algumas das províncias. Ao final, foram eleitos 84 constituintes.
e os rumos do Brasil passaram a ser definidos por 21 nobres, 17 religiosos e 7 militares. Foram muitas as tentativas de construir uma identidade nacional em meio aos processos de independência. Afinal, como estabelecer o que deveria ser o Brasil e ser brasileiro? Na Assembleia Constituinte de 1823, os primeiros legisladores se ocuparam de muitos temas estratégicos, dentre eles a educação física. Além da dimensão intelectual, os aspectos físicos, da moral e da religião também deveriam ser considerados. Tudo isso junto permitiria uma educação nacional e integral. E essa foi uma das estratégias importantes para formar agentes do Brasil. A Comissão de Instrução Pública colocou em discussão um projeto que previa concurso para a escolha do Tratado da Educação Física, Moral e Intelectual para a mocidade brasileira. O projeto chegou a ser aprovado, mas não foi implementado, porque as atividades da Assembleia foram dissolvidas por Dom Pedro I na chamada Noite da Agonia. Entre opositores e apoiadores do tratado, havia um ponto em comum. Todos defendiam uma educação ligada às especificidades brasileiras, seu clima, sua gente, seus hábitos e tudo aquilo que diferenciava o Brasil nascente dos outros países. Era necessário pensar e praticar uma educação física nacional. Para os deputados, a educação física deveria ser o alicerce da moral e da inteligência, já que sem saúde era impossível a felicidade da jovem nação. Uma educação física nacional é, portanto, uma face pouco lembrada do processo de independência, que procurou livrar o Brasil e os brasileiros dos grilhões que nos forjavam. Será que livrou? Mais do que comemorações, a gente possa realmente rememorar, sim, a independência, os seus projetos, as várias participações das mulheres, dos escravizados, dos indígenas e pensar criticamente o nosso próprio país até podermos dar um novo grito de independência. Neste episódio, pensamos os aspectos novos da emancipação política do nosso país. Também observamos o longo, complexo e inacabado processo que culminou na liberdade do Brasil, que não se deu em um único dia, tampouco decorreu de um brado às margens do Riacho Paulista. Evidenciamos os problemas da invenção do Brasil, principalmente nas questões da educação física, o que nos obriga a pensar nas intersecções das problemáticas como idade, gênero e as diferentes formas de se educar tanta gente. Há muitas margens na história e te convidamos a se manter ligado e assistir os próximos episódios da série. Meu nego, deixa eu lhe contar a história que a história não conta. Avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde